Pode Ouvir, mais uma vez aqui com vocês, o podcast mais queridinho, sim, do Amazonas. Eu já coloco isso no seu coração, que é para você já ficar na expectativa sempre, né, de encontrar aqui uma linda história de superação e de fé. E hoje eu tenho uma convidada que ela vai trazer grandes revelações sobre os seus comportamentos. Ela vai falar de emoções e ela vai falar como é necessário administrar elas, principalmente com a presença de Deus. Porque tem superação, tem história, mas também tem os momentos da qual a gente precisa meditar, que se tornam muito maiores, e nós precisamos manter o espírito em mansidão, em calma, em equilíbrio, em harmonia, porque afinal de contas nós somos humanos. E eu estou aqui com Rosana de Carvalho, ela que é, né, administradora, mas tem aí uma ênfase muito direcionada para o desenvolvimento humano, né? Ela também tem uma frente aí na área de psicologia organizacional, e também com dedicação em recursos humanos. E a última, né, diria, história dela de maior empreendimento em cuidar das pessoas, ela tem uma mentoria de liderança. Bem-vinda! E para adicionar, Labareda de Jesus. Que honra estar aqui com você. Que alegria. Honra, pastora. Que muito bom. Obrigada. Olha, nosso encontro foi inusitado. Olha, Deus sabe como fazer as coisas. É verdade. E aí, quando você, de repente, apareceu, surgiu, e a gente conversou um pouco, eu digo, essa é uma história para estar no Pode Ouvir. As pessoas precisam ouvir essa história, né, de superação e de retomada, né? E o Senhor sempre entrega algo para compartilhar da sua palavra. Perfeito. E assim a gente inicia o nosso momento aqui, né, de reflexão da palavra. Quando eu convidei, né, para você falar sobre vivendo a plenitude das emoções com fé. Talvez seja o maior desafio de muitas pessoas, administrar as emoções. Muita. E o Senhor nos entregou Salmos 94, versículo 19. Ele disse: multiplicando-se em mim as inquietações, uma alma inquieta, as emoções, as tuas consolações me alegram a alma. Ou seja, tem consolo de Deus, ainda que a gente passe por tribulações e emoções inquietantes. Me conta essa história, porque eu preciso saber. Sempre foi uma mulher inquieta? Um pouco. Confesso que eu digo que existe duas Rosanas. Uma antes da inteligência emocional e outra pós inteligência emocional, podemos dizer assim. Então, no decorrer de toda a minha criação, né, de toda a minha vivência, eu vivi ali muitos embates, eu digo, na minha formação mesmo, na formação das minhas crenças. E eu repetia muito o padrão do meu pai. Imagina, minha avó teve cinco maridos. Só 5. O último era daquele, assim, de família bem, assim, aquelas famílias, assim, que a gente chama dentro do interior, tradicionais, conservadoras, e a ponto de que, assim, mexeu com a minha família, mexeu com todo mundo. E aí o meu avô não teve o que fazer, pegou... Eu vou começar a dizer assim, né, será que a tradicional tá valendo até hoje? Que se mexer com a minha... Olha, ele rasgou, só pra você ter uma ideia, ele rasgou a certidão de todos os filhos e falou assim, a partir de hoje, os filhos dos outros são todos meus filhos, pra começar. Mas ele era muito severo ao ponto de assim, vou levar... irão pra lavoura comigo, mas só vão brincar depois de terminar, só vão comer depois que acabar. Então, assim, foi uma criação muito forte, mas pesada, sem carinho, sem amor. E o meu pai acabou também trazendo isso pra gente. Então, eu era aquela menina, ao mesmo tempo, apaixonada já por pessoas, mas assim, eu tinha essa dificuldade também de se relacionar, porque eu era muito fria. Eu lembro que o meu marido, que era o meu namorado, que foi assim, eu digo que foi o único, né? O único, eu comecei a namorar com ele, eu tinha 13 anos, ele tinha 14. E vai até a eternidade, querida. Até a eternidade. Tá selado. Já está selado. E ele mesmo falava pra mim quando a gente namorava, nossa, você não é carinhosa, você é muito fria, você não me faz um carinho. E eu tinha essa dificuldade. E aí quando eu fui já após... Eu fiz um curso na área de recursos humanos, eu me apaixonei e eu fui ser estagiária no supermercado DB. Comecei como estágio, então fui todos os degraus, né? Podemos dizer assim, dentro das relações humanas. Passei ele por todos os setores. Então, assim, você teve que lidar com a rejeição? Muito. Teve de lidar com a situação de uma criação
que eram umas expressões de tentar entender por quê. Exatamente. Né? E aí chega esse momento de ter a sua relação e ela ser reflexo. Total. Então, é possível afirmar que as pessoas refletem aquilo que elas têm como criação? Exatamente. Mas pode mudar? Pode e deve mudar, né? A gente costuma falar dentro até do desenvolvimento humano que síndrome de Gabriela, não é porque eu nasci assim, eu cresci assim que eu vou morrer assim. Embora tenham pessoas que crescem com, a gente chama de crença, né? Com essa crença limitante de que eu nasci assim, se você quiser gostar de mim, gosta do jeito que eu sou, eu não vou mudar para agradar ninguém, mas a gente sabe que isso vai muito do comportamento, vai muito da criação, de tudo que eu vi, senti sob forte impacto emocional, que me levou por me tornar o adulto que eu sou hoje. Então, às vezes, muito comportamento, muitas atitudes que eu tenho, ou até o que eu não tenho, vem exatamente dessa criação, dessas memórias, né, da nossa infância. Porque, às vezes, a própria neurociência, ela fala isso, do 0 aos 12 anos é quando se formam as nossas crenças. Então, quando o feto ainda está dentro da barriga da mãe, tudo que ele ouve, tudo que ele sente, tudo que aquela mãe ali recebe, vai também para o feto. Entendi. E ali, do 0 aos 12 anos, a gente vai formando. Então, o conselho nesse momento, né, de fazer essa história procure examinar aquilo que pode ter como raiz. Sim. Para então você encontrar uma solução nessa inteligência emocional, que é um recurso que Deus dá de inteligência a tantos profissionais. Exatamente. Né, na psicologia. Porque você tem que fazer distinção, né, sobre alma, corpo e espírito. Exatamente. Nosso corpo, ele vem com uma série de registros de história, valores, princípios, né? E às vezes elas são intensas, fortes, que a gente precisa de ajuda. O Senhor está presente, né? Mas a gente tem que procurar, né, esse socorro. Então, eu fico imaginando. Então, foi um tempo aí da qual você não sabia onde procurar socorro, nem ajuda. E mesmo ali, na parte do trabalho, eu tive muitas dificuldades, porque eu me irritava muito rápido. Mesmo ali trabalhando com pessoas, amando o que eu fazia, mas se eu via que uma pessoa, tipo, um exemplo simples, tinha uma pessoa que foi pedir demissão, ela errou 10 vezes a carta de demissão dela. Teve uma hora que eu falei, pô, mano, tu é burra? Porque, poxa, eu te dei 10 vezes, tá aqui, ó, é só copiar. Aí a minha gestora, Rosana, que é isso? E assim, é tão inconsciente que você não percebe. Você não percebe a comunicação. A intolerância, a intransigência. E a gente sabe, você mesmo, que é comunicação, a gente sabe que a comunicação não verbal, ela fala muito mais que a verbal, né? Sim. Porque a não verbal, ela é 7%, que é aqui o que a gente tá falando, a verbal, 7%. E a não verbal é 55%. Então, imagina. Então, Vigia nessa comunicação não verbal, né? Isso, a expressão, o tom da voz, né? O gesto que você faz. Você tocou num ponto, sabia? Eu sempre tenho uma preocupação de tratar conversas de WhatsApp e tal, assuntos um pouco mais sérios. Falei, não gosto de tratar desse assunto por WhatsApp, porque a interpretação fica arbitrária. Exatamente. Então eu prefiro falar, vamos tomar um café? Porque eu quero saber seu tom. Isso. Eu quero saber a forma. E aí eu tenho esse zelo, esse cuidado comigo mesmo. Mas isso é muito bom. E aí eu evito ter troca de mensagens assim. Aí eu vou e vejo que às vezes não era o tom, não era o jeito. Tava tudo bem, vamos, né, se acalmar e vai dar tudo certo. Mas isso é fundamental, né? São expressões, às vezes um emotion. Enviado errado já pode trazer interpretações. Isso. E o último que eu recebi, assim, rendeu, entendeu? Eu imagino. E aí isso é tão, assim, é tão forte hoje, né? Principalmente nos dias de hoje, porque a gente vive as doenças que são chamadas o mal do século, né? Depressão, ansiedade, o estresse, a síndrome do pânico. Até é importante definir o que é cada um. Tudo relacionado. Definir? Ansiedade. Ansiedade é quando eu foco demais no futuro. É aquela pessoa preocupada demais do que vai acontecer, o que eu vou alcançar, o que vem pra mim. É que, por exemplo, a gente acompanha as pessoas nas redes sociais, né? E aí os stories, a gente vê. E aí pela manhã alguém manda uns stories lá, né? Bom dia, tudo bem? O sol lindo, maravilha. Aí tudo certo. Lá vem um novo story, 10 horas. Tô a fim de matar, meu, né? Chefe já tá... Chico, de 9 horas, bom dia lindo. 10 horas a pessoa já tá dizendo, tô a fim de matar o fulano. Aqui, enfim, por conta de um atendimento ruim. Aí quando daqui 2, 3 horas a pessoa já tá mandando recado. Ai, não tô aguentando mais, meu dia tá cansado, quero ir embora. Chico, meu Deus do céu. Não dá pra acompanhar esse nível, né, das emoções. De manhã, um bom dia lindo. Né? Demorou 1 hora, já tá querendo matar a gente. E depois de 3 horas já tá dizendo assim, não aguento mais o dia. Ainda nem foi o expediente inteiro. Exatamente. Como lidar com as emoções, né? De alguém tão
bipolar. As pessoas chamam de bipolar. Como lidar com os bipolares? Você sabe que a inteligência emocional ela tem 5 etapas. Primeiro começa com autoconhecimento. Ou seja, o autoconhecimento de si mesmo. Depois vem a autorregulação. Como eu consigo regular as minhas emoções, entendendo que como ser humano, nem todos os dias eu vou estar alegre, nem todos os dias eu vou estar triste. Então, vou ter essa oscilação. Depois vem a automotivação, ou seja, às vezes as pessoas falam, não, mas se o meu chefe quiser que eu melhore, ele que tem que me motivar. A empresa tem que me motivar, meu amigo tem que me motivar. Não, mas ela vem de dentro. A desmotivação também é uma escolha. Aí, por último, depois dessas 3, é que vem a empatia, que aí é a forma de me relacionar com a outra pessoa. Aí você tocou numa coisa, que o Espírito Santo aqui, ele vai ministrando, tá? Perfeito. Aí você falou assim, não, é uma escolha você ser desanimado, né? Mas e quando você vai pra palavra, a palavra diz, né? No mundo tereis aflições. Então, tem de bom ânimo. Desânimo pode até se manifestar ali, mas ele logo em seguida te diz assim, mas tem de bom ânimo. Ou seja, não é para permanecer muito tempo desanimado, triste, né, depressivo, aborrecido, uma tristeza profunda, né? As pessoas às vezes se aborrecem por coisas tão pequenas. Pequena, exatamente. E isso fez muito sentido para mim, porque eu lembro que nessa época, isso era 2017, eu fiz um curso e eu sempre, eu falei assim, nossa, eu me achava a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor tudo. Mas, e em 2017 fui fazer um curso que tinha uma ferramenta lá, nesse curso que era chamada V0, Velocidade Zero, que era você ficar de frente com uma pessoa sem fazer nenhuma atitude e só olhar nos olhos. E eu falei, caraca, e aquilo foi impactante, porque no momento que eu fiz com uma pessoa desconhecida, eu comecei a chorar. Um choro, uma vontade de chorar mesmo, eu não conseguia parar de chorar. E aí eu falei assim, cara, eu vou fazer isso com as minhas filhas. Fiquei pensando, pô, vou falar com as minhas filhas. Aí saí por aí encarando um monte de gente. E aí eu peguei e falei, se vou fazer com a mais nova, porque ela só tem 5 anos. Então, assim, de repente ela não vai nem entender. Aí na hora que eu falo, fiquei naquela posição e eu comecei a verbalizar. Filha, você é tão importante pra mim, a mamãe te ama tanto, você é o amor da minha vida. Aí começou a sair a lagrimazinha do olho dela. E ela falou assim, mãe, deixa de ser mentirosa. E aquilo ali foi um choque pra mim. Hoje, claro, já tá curado isso dentro de mim, mas naquele dia foi um choque. Ela, cala a boca, mãe, tu não ama a gente, não. Tu acha que só porque tu me dá a melhor boneca, a melhor bicicleta, só porque tu não deixa faltar nada na geladeira, só porque tu me dá a melhor roupa, tu acha que já é o suficiente. Mas tu nem me ama, mãe. Tu nem fica com a gente, tu nem brinca comigo. E aquilo ali foi mesmo que me dá uma porrada na minha cara. Agora foi forte, hein? Foi. E aí, isso pra de 5. Aí eu tinha a mais velha de 15. E aí eu fui pra de 15 e falei, tá, passou, pedi perdão. Fui pra de 15. Falei, filha, mamãe te ama. Aí ficou lá o V0, depois veio as palavras de afirmação. E ela se contorcia, sabe? Pastora, parecia assim que ela tava passando por um processo de libertação. Sabe aquela dor entranhada que tava querendo se libertar, aquela coisa. E ela chorava muito, ela não conseguia olhar nos meus olhos. E ela, você é uma mentirosa, mãe. A senhora lembra que a senhora me chamava de burra? A senhora lembra que a senhora falava pra mim que eu não ia ser ninguém, que eu não ia prestar pra nada, mãe. Você tá tocando um ponto muito importante aqui, né? Uma relação de mãe e filha, né? E às vezes também tem outras relações, mas o certo são as palavras liberadas. Exatamente. Você não tem ideia, né? Nesse momento agora você tá trazendo algo tão importante e a última, né... ministração mesmo que o Senhor fez claramente sobre as palavras que você libera. Uma fonte não pode jorrar água, né, doce e água salgada, né? Está lá em 1 Tessalonicenses. Então, você tem que ter coerência sobre o que você está trazendo à existência humana com as palavras liberadas quando você não a faz corretamente, com prudência, né? E inspirados, obviamente, em Deus. Exatamente. Que elas são sempre né? Abençoadas, bem-aventuradas. E ela foi buscar o registro que estava na alma dela. Exatamente. E eu sempre fui aquela pessoa que eu pensava assim. Como eu tive uma criação muito difícil também, porque eu repeti padrão do meu pai repetiu padrão, eu repeti padrão porque foi o que eu recebi. Então, realmente, o meu pai, ele usou muitas vezes na minha infância, ele falava assim pra minha mãe, esses teus filhos não vão prestar pra nada. Esses teus filhos não vão ser ninguém. Esses teus filhos são um bando de vagabundos, são um bando disso, são um bando daquilo. Não tenho vergonha de falar, porque faz parte do meu testemunho e hoje a gente mudou. Graças a Deus, nenhum irmão meu se perdeu, né? A gente poderia ter se perdido, tá ali, mas graças a Deus não aconteceu isso, pela misericórdia do Senhor. E aí ali, naquele momento que aconteceu isso com as minhas filhas, eu falei, cara, tá tudo errado.
meu Deus, como isso? E eu tô dentro da igreja, Mas eu já tudo tava isso... na igreja, né? tá, agora você Já tocou. estava na igreja. Já estava, né, tendo uma comunhão com Deus. Porque eu me converti, na infância eu participei, depois minha mãe desviou, a gente acabou desviando, e em 2006 foi quando eu voltei novamente pra igreja e não saí mais. E isso aconteceu em 2017, ou seja, 10 anos depois, né? Mas para você perceber o quanto que, às vezes, enquanto ser humano, a gente tem ali as nossas emoções, as nossas ansiedades, e é inconsciente, você não percebe que você tá fazendo aquilo, para você é normal. Às vezes o ser humano ele age dessa forma. Ele tem a dor, mas ele não consegue verbalizar e não consegue perceber porque está inconsciente. E aí quando você vai aprendendo, aí você vai trazendo a consciência, vai tendo outro sentido. Tanto que tem uma frase dentro disso que eu gosto muito, que é: aquilo que eu não tenho é pelo que eu não sei, porque se eu soubesse eu já teria. Né? Acredito que é o conhecimento. A gente, né, a palavra mesmo diz, né, que o meu povo peca, né, e padece por falta de conhecimento. Esse conhecimento. Exatamente. E quando você teve acesso a esse conhecimento, o que você fez? Você foi corrigir tudo que você tinha, né, visto de imediato ali. Mas me diz uma coisa. Todo esse aprendizado, todo esse conhecimento que ele veio para te apoiar, chegou essa comunhão com o Senhor, resolveu rápido? Já tinha todas as respostas? Conseguiu administrar e consertar tudo? Não é assim. A gente costuma falar, é passo a passo, né? É degrau em degrau. Não tem como eu sair do primeiro degrau pro último numa escada. Então, eu, de fato, respeitar o meu tempo e ir trazendo. Porque imagina, pastora, é uma dor muito grande. É ali aquele momento onde você vai ter que reconhecer quem é você, né? Vem aquela pergunta, meu Deus, mas quem eu sou? Que monstro é esse? Quem eu me tornei? Que criança foi essa? Que adolescente? Que jovem? Que mulher é essa? Que acha que bens materiais é tudo. Que acha que só porque eu dou tudo do bom e do melhor, porque eu não tive. E foi engraçado, como você fala, o poder da palavra. Porque eu lembro que meu pai ele era muito, assim, severo conosco. E uma vez eu falei assim, no dia que eu começar a trabalhar, eu vou ter tudo do bom e do melhor. E o dia que eu tiver meus filhos, eu não vou fazer com eles o que meu pai faz comigo. E eu vou dar para eles tudo do bom e do melhor. Mas eu fazia algumas coisas que meu pai fazia comigo, principalmente em relação às palavras, e eu dava do bom e do melhor, mas eu não dava o principal, que era o amor, o carinho, a presença, o pertencimento, sabe? De deixar o meu mundo e falar assim, deixa eu fazer parte do teu mundo agora, o que você quer brincar, o que você quer fazer, quer passear, quer dar uma volta? A presença. É o quanto nós hoje temos consciência de que a presença do Senhor, ela é o principal, não o que Ele dá. Nós não amamos porque Ele dá, e sim porque Ele é. Exatamente. E é exatamente sobre isso. Exatamente. Se você é a imagem e semelhança de Cristo, você precisa ser Ele, a tua casa, a tua família, os teus filhos, aos teus amigos, aos seus subordinados, né? A trabalho, colaboradores. Exatamente. A pessoas da qual você convive como, né, irmãos. Isso. E assim, cidadãos. E aí se estende, né? O Senhor isso, não exatamente. cobra só os filhos, Ele cobra todos. Todos. E aí, me diz uma coisa. Aquela, quero saber tudo! Labareda. Chegou o momento que você teve um encontro assim... Com essa revisão toda que você tá contando, né? De ir fazendo os acertos, corrigindo, você veio subindo os níveis. Isso, aí assim, eu decidi, nesse momento, depois que aconteceu isso com elas, eu decidi que eu tava saindo de uma empresa, porque a empresa tinha fechado, e eu era a pessoa responsável por toda a questão do fechamento. Uhum. E aí foi quando eu peguei e decidi, cara, eu não vou voltar pro mercado de trabalho. Agora é o momento de eu ficar com elas, e eu vou investir no autoconhecimento. Uhum. Então, a partir daquele curso, eu fechei toda uma grade de cursos e fui estudar. Então, passei o meu resto de 2017 estudando e cuidando da família, 2018. Só que teve um momento, em 2018, aí já entra uma outra etapa, que eu tava ali recebendo muitos convites, indo pra fora de Manaus, né, ministrando curso em São Paulo, Fortaleza, Santarém. Eu falei, caramba, uau, que maravilha. E aí uma missionária. A minha relação com as minhas filhas estavam perfeita, mas aí já começou a complicar a parte do casamento. Eita, agora chegamos nessa parte, que vai ajudar certamente muitas mulheres. Exatamente. Né? Então, me conta aí, né? Como é que foi resolver essa outra parte do casamento, que acho que foi a etapa mais difícil? Foi difícil, porque assim, como o meu namorado, né, quando nós começamos a namorar, a gente fez uma prova de amor. Sabe aquela coisa de cortar o dedo, juntar sangue com sangue? Pacto. A gente fez. Quando eu tinha 13 anos, ele tinha 14, porque a gente sempre dizia que o nosso amor foi Deus que
Amém. que preparou, né? Ele deu mesmo, mas não porque vocês fizeram. Não. Amém. Foi uma coisa de adolescente. E aí, em 2000, Ai, eu lembro Deus. que no Quer início... fazer um pacto com alguém, né? Vamos aqui fazer um pacto. Bebe água, eu bebo também. eu Brinda bebo também. e vai. Isso, Por favor, gente, não façam isso. Meu pacto contigo agora. Vamos lá agora. Beba Vamos beber água. água. Isso não é mais prova de amor, não existe mais isso. Eu lembro que foi um filme que a gente assistiu, nem lembro o que foi direito, que, né? Hoje já tenho 46, imagina. É isso. Há 32 anos atrás. Ai, são essas loucuras que tá aí, ó. Multiplicando. Olha aí, ó, tá vendo? Que inquietação era essa, né? Pra ser teu, tinha que fazer o pacto. Então, Passou. e aí eu lembro que em 2018, assim, no final de 2018, eu comecei a ter uma viagem, comecei a fazer cursos fora também, assim, porque quis mergulhar nesse universo, era de fato o que ardia no meu coração fazer, né? Só que eu assim, inconsciente, aí vem de novo a questão da inconsciência, eu comecei a ser muito... não fui uma mulher prudente com o meu casamento, entendeu? Comecei a ser sábia. relapsa mesmo, não fui sábia, isso. E ali eu comecei então, às vezes eu já não fazia janta, às vezes eu ficava mais fora, às vezes ele chegava do trabalho... Tá. Então, só pra gente corrigir, né? Não quer dizer que fazer janta, né? Ou fazer almoço, só pra corrigir, pra você não levar o pé da letra aqui, porque a gente, né, não quer causar nenhum transtorno no casamento. É agradável sentar, comer, se deliciar, isso, né? aquele Viver momentos ali felizes com a família, ali. exatamente. Mas existe tempo pra tudo, né? Mas aí tava ficando assim, relapso. Relapso demais. Eu digo assim, trazendo o senso de responsabilidade, né, pra mim, trazendo esse senso de responsabilidade como esposa, ali eu tava falhando. Ok. Entendeu? Nesse sentido. Tava dando muito mais prioridade ao meu trabalho, a tudo que eu estava construindo e deixando a minha família de lado. Mas era inconsciente, então até aqui, pra mim tava tudo bem. Mas eu já ficava final de semana ajudando meus amigos que eram palestrantes. Rosana, vai ter tua palestra, tu pode ir comigo? Eu vou. Fechava todas. Fechava tudo, não dizia não pra nada. Sabe aquilo de fechava tudo com todo mundo e não dizia não pra nada. Então assim, passou a ter festa na escola da minha filha, eu já não ia, só ia o pai. Passou a ter compromissos, reuniões, a mãe, não, quem vai é o pai. Não, quem vai é o pai, porque eu sempre tava com a minha agenda muito ocupada. Entendi. E aí teve que resolver esse negócio. E aí em 2019, em julho de 2019... Ainda bem, porque já tá chegando 2023. É aquela... 2019. Em julho de 2019, estava tudo pronto para mais uma viagem para São Paulo. Recebi uma foto do meu esposo beijando outra mulher. Eita Deus, ele tá sabendo disso, né? Então tá tudo resolvido. Já tá tudo resolvido. Tá tudo na paz do Senhor. Tá tudo na Amém. paz. Perdoados. E perdoadíssimos. Hoje ele é outro homem, pra glória de Deus. Graças a Deus. E aí? E aí eu fiquei em choque. Faltava 2 horas pra me embarcar. Ele era taxista, ele tinha pego a conta da empresa e passou a ser taxista. Ele é autônomo. Isso, autônomo. E aí eu fiquei um choque. Aí quando ele chegou, eu falei, o que é isso? Aí ele, quem mandou isso pra ti? Eu falei, se não sei, quero saber também. E aí de uma hora pra outra a foto sumiu. A pessoa mandou, acho que só pra... Certo. Mas de certa forma era ele, né? Com outra pessoa. E ele acabou confessando ele mesmo. O teu pacto, né? O meu pacto. Então. E eu tinha que viajar. Não podia dizer não, porque era um compromisso. Era uma viagem a trabalho. E eu tive que ir, passei, eu acho que foi 1 semana fora. E quando eu voltei, eu fui para um seminário de mulheres da igreja que eu congrego, né? Eu voltei assim, tive que ir para esse seminário. E o mais engraçado, ó, para você ver como Deus trabalha na nossa vida, que nesse seminário, todas as ministrações, eu estava lá servindo no seminário, né? E trabalhando também. Recebendo, mas trabalhando. Fui para trabalhar. E aí eu ficava ali passando os slides da preletoras, colocando louvor. E todas as preletoras que subiram no púlpito para falar, falaram comigo. As irmãs até falaram assim no final, Rosana, eu acho que esse seminário, ele foi só pra ti, né? Porque, meu Deus do céu. Deus tem dessas coisas, viu? Quando ele quer falar com o seu, ele faz todo mundo olhar pra você, dá aquela frase assim, dizendo assim, você! Exatamente. Aí você diz, eu? Daí ele vira e fala pra todo mundo, é você mesmo. Exatamente. E você sabe quando é pra você. E a última falou bem assim, vem cá, me pegou pelos braços e foi me levando, né? E assim, olha, Deus te guarda pela direita, Deus te guarda pela esquerda, Deus te guarda por trás e te guarda pela frente. Amém. E saiba que ele está... Nunca esqueci, porque foi a última, a pastora Carla, não me esqueço. E ela falou, e saiba que independente da circunstância, ele vai estar com você o tempo todo. Amém. E aí foi aquela mensagem pra mim, ela me levando e me leva pra frente, me leva pra trás, me leva pros lados.
E aí, depois, a pastora, né, a Bispa Inês, ela pegou o microfone e ela falou, existem muitas mulheres aqui que quando chegar na sua casa, algumas vão ter muita alegria, vão ser recebidas com muita alegria e outras com tristeza. Talvez você vai receber notícias que você não queira receber, que elas não vão vir de uma forma positiva, mas saiba que é Deus trabalhando na sua vida. Há um propósito para tudo. Aí voltamos para a igreja e isso foi já em novembro de 2019. Aí no dia 21, isso era dia 20, no dia 21 de novembro eu ia receber um prêmio, inclusive, na Febracis, que é onde eu fiz todos os meus cursos, e eu tava com maior hora de atendimento, né, atendimento de coach, e eu ia receber um prêmio. E nesse dia meu esposo chegou para mim de manhã, assim, falou assim, Rosana, eu não quero mais seguir com o nosso casamento. E aquilo foi um choque pra mim, né? Não, eu tô aqui atenta a cada detalhe. Aquele primeiro momento foi um choque. Eu falei, como é que é? Ele, não, eu acho que eu não quero mais ficar casado com você. E aí vem a tal da inteligência emocional, né? Porque eu não tive inteligência nenhuma. Eu fiquei tão surtada que eu peguei, levei ele na frente das minhas filhas e falei, olha aí, o pai de vocês quer acabar o casamento. Aí já fui pegando uma faca. Eu falei, tu vai acabar o casamento? A faca? Uma faca. Aí eu vou me cortar. Sabe aquela loucura ali? E aí ele, não, para com isso. Tô quase lembrando aqui, né? Que, enfim, o profeta de casa, né, não tem Maria. Tu esqueceu que tu era, né? Eu esqueci o que eu era. E minhas filhas ficaram atônitas filha, ali. Dora pegou a faca. E aquele tormento, e eu sabia que eu tinha esse prêmio pra receber. Ok, aí fui me preparar pra receber o prêmio. Ele, você quer que eu vá com você? Eu falei, não. Como é que você fala pra mim que você não quer mais ficar casado comigo, que você não quer mais nada comigo? Como é que você quer ir comigo? Eu não quero que você esteja lá. Aí foram só as minhas 2 filhas. E eu peguei, pra você ver, mulher, né? Peguei um celular que eu tinha, que eu tava prestando serviço numa empresa, deixei dentro do carro, com o gravador ligado. Eita, ficou... Contando tudo, hein, gente? Contando tudo. Eita, liberta mesmo, graças a Deus. Tô. E aí, ele me deixou e dando dica, né? Foi com o telefone ligado. E foi encontrar a amante, né? Meu Deus. Foi, e eu fui, recebi meu prêmio, minha filha mais nova pediu pra falar, eu fiquei até com medo quando ela falou, deixa eu falar. Aí ela falou e deu um feedback positivo, né? Olha, minha mãe, depois que ela viveu esse processo, depois que o coach transformou a vida da minha mãe. Minha mãe é outra mulher, tenho muito orgulho dela. E ali, ela já com 9 anos, a Sofia, e dando assim aquele depoimento lindo, sabe? E chorando. E quando ele foi me buscar, peguei o telefone, quando eu cheguei em casa, bingo. Não, peraí, deixa eu entender. Sofia fazendo o maior elogio. Você lá mandando bala, mas a faca tinha acontecido. Não, isso já de noite, né? Já era noite. Já era noite, mas... Não, na verdade, quando eu peguei a faca foi pra tentar já... Ali foi o primeiro momento que eu tentei tirar a minha vida mesmo, porque, tipo, foi muito forte pra mim. Olha, eu não tinha entendido assim. Aquilo. Então, peraí. Não, quer dizer que você pegou pra tentar se matar? Foi contra mim. Eu falei, você tem certeza que você vai fazer isso? Ou eu vou me matar, né? Falei pra ele, para com isso. Ele foi, pegou a faca da minha mão. Entendi. Isso durante o dia. E ele foi, buscou e falou bem assim, olha, eu ainda vou trabalhar mais um pouco, depois eu volto. Tá bom, aí eu peguei e fui ouvir. E aí lá ele falava, já pedi a separação, já não sei o quê, porque eu quero ficar com você. O telefone conseguiu segurar tudo o dia inteiro, só gravando. Conseguiu. Segurar tudo. E aí assim, só que sem inteligência emocional, né? Mesmo tendo autoconhecimento, mas ainda precisava ser curado em algumas áreas. E aí eu peguei e liguei pra ele na hora. E falei assim, já ouvi tudo, agora quem não quer mais sou eu. Pronto. Você pode vir e pegar suas coisas e ir embora. Só que eu já fui pegando, tirando tudo, colocando assim no saco de lixo, sabe? Ele foi lá, pegou as coisas e foi embora mesmo. Só que aí eu fiquei mal, né? Aí fiquei muito mal. Aí começou o sofrimento, assim. Não era o que eu queria, não era o que eu esperava. E eu lembro que foi muito dolorido, porque, assim, era um relacionamento já de muitos anos, mas a pessoa que se relacionou com ele era uma pessoa muito baixa, ela mandava mensagens falando assim... Tinha comportamentos que não devia, né? Disfuncionais, total. Foi fora do propósito. Você sabe que quando uma mulher entra dentro de um casamento, ela já está predestinada ao seu objetivo de prática, né? Que é ali trazer desconforto. Exatamente. De todas as formas, né? Alguém que é desse tipo de prática já entende que pouco tem de princípios e de valores e nada importa. Exatamente. Então, a família é a menina dos olhos de Deus. Então, não vai ser fácil ter que lidar com situações como essa, mas eu lhe garanto,
uma mulher de oração, uma família posicionada e de intercessão, ela tem voz de autoridade na vida de um homem, a qual possa estar numa situação como essa, né? Que precisa ser abertos os olhos e rever os seus conceitos do privilégio que é ter uma família. Exatamente. Né? E aí, você isso ficou... eu fui entender depois. É como você falou assim, eu tentei uma vez, a primeira. Teve quantas? 3 vezes. 3 vezes você tentou? Tentei. 3 vezes. Aí eu lembro... E nessas 3 vezes, assim, a segunda foi como? Faca também? Todas foram com faca. Todas foram com faca? Todos. Eu lembro que uma vez eu passei, depois que aconteceu isso, eu não comia nem bebia mais nada. E aí sim, gente, foi um erro meu, mas eu reconheço assim, eu fiquei com muita raiva de Deus, porque eu era líder de casais na igreja. Eu era líder de mulheres, eu era muito atuante. Ativa. Aí você sim. não estava aceitando estar exposta desse jeito. Eu falei, meu Deus. Acabou pra mim. Aí eu fui saindo junto quando foi grupo, aí até a pastora me chamou, Rosana, eu não tô entendendo porque você tá fazendo isso. Eu falei, eu não vejo sentido nenhum pra mim continuar, não quero. E eu só chorava. Engraçado que eu só tinha força, pastora, pra ir ministrar. Tipo, eu tinha curso pra ministrar, tinha palestra pra fazer. Deus me dava uma força que a minha comunicação era intacta. Eu lembro que com 7 dias eu fui ministrar uma palestra e o tema era comunicação em vendas. E aí aquilo me incomodando pra me falar, sabe? Fala o que você tá passando, porque é um exemplo. Aí eu falei, gente, vamos falar de comunicação. Eu tô aqui, tô explicando pra vocês. Em algum momento eu comuniquei tristeza, em algum momento a minha postura foi diferente. Não, professora, por quê? Aí eu falei, olha, eu tô há 7 dias separada. Tô há 7 dias sem comer nada. E todo mundo começou a chorar, todo mundo foi se compadecendo. Eu não quero que ninguém se compadeça, não quero que ninguém chore. Mas é só pra vocês entenderem o quanto, aí já trabalhando a questão da inteligência emocional, o quanto as nossas emoções, elas ou nos controlam ou nós controlamos ela a partir do nosso entendimento, a partir do nosso comportamento, né? Interessante. Isso. Mas talvez não, é a realidade de todos. Sim. Né? Agora, lógico, você precisa transparecer aquilo que você está sentindo. Exatamente. Mas em algumas situações você não precisa parecer aquilo que você não é. Isso. É onde eu quero chegar. Exatamente. Né? Parecer aquilo que você não é, mas ter que lidar às vezes com algumas situações e prosseguir acreditando e confiando em Deus, né? Sim. Ele está cuidando de todas as coisas. Então eu imagino que a segunda você escapou. A terceira? Aí a terceira foi quando eu digo que foi assim, o milagre mesmo de Deus na minha vida. Porque minhas filhas foram dormir na casa da minha sogra e eu tinha ido ministrar um curso, eu tava meu coração tava muito doído, sabe? Aquela dor que não passava. E eu fui pro quarto, dobrei meu joelho com a faca ali comigo. Essa faca. E aí só eu e meu cachorro. Nós tínhamos um cachorro e ele entrou pro quarto e eu dobrei meu joelho e comecei a chorar. Você não cogitou a sua cabeça por isso, que é uma maneira muito dolorosa, assim, enfim, há pessoas que fazem isso de Nossa, assim, mas confesso pra você que agora, assim, a gente pensa, agora, né, depois, mas aquele momento eu não conseguia, porque mexeu muito comigo. Eu posso dizer a você assim, Liliana, numa história de a qual já tenho, né, que lidar com muitas pessoas que às vezes chegam nos finalmente. E muitas vezes eu chego no finalmente. Que já está ali. E pessoas que já até tentaram, mas o Senhor é misericordioso e não fez efeito. Sabe? Pessoas que já tomaram 60. Não, eu cheguei a tempo, mas não estava mais tempo. Eu só cheguei a tempo de falar. Sim. Mas 60 dias falando, então entrega a tua vida agora, porque se você dopar, você vai salvo, pelo menos. Você tentou, mas não fez efeito. Eu cheguei, então Jesus, e vamos aqui. Te arrepende, e aí vamos. Então já aconteceram várias situações. E aí, não é uma situação para compreender de imediato, para você acompanhar. Exatamente. E ali construindo, trazendo a lembrança que o Senhor tem vida, né? E que Ele tem um propósito, e que as coisas não estão assim acabadas, tudo tem uma solução. Tudo. Né? Costumam dizer que não tem solução para a morte, é um ditado que não está na Bíblia. Mas até para a morte, que é vencida, a última, né? Nós venceremos. Então ainda tem solução porque tem eternidade. Exatamente. Então, e esse é o nosso alvo, Quando você chegou nesse momento aí, né? Enfim... Foi o teu encontro com Deus? Foi um encontro, na verdade foi um reencontro, né? Porque ali dobrei meus joelhos e falei, Senhor, não vejo perspectiva nenhuma na minha vida, não vejo sentido nenhum, eu não aguento mais essa dor, Senhor. Então, eu sei que é errado eu fazer isso, mas eu não tenho sentido nenhum. Eu não vejo uma outra forma de acabar com essa dor, né? Que não seja
acabando com a minha vida. E ali eu lembro que eu só chorei e baixei minha cabeça e chorava de joelho. E de um determinado momento eu senti um clarão dentro do meu quarto. Um clarão, chega até me arrepio quando eu falo. E aquele clarão enorme, assim, vários anjos, sabe? Várias pessoas vestidas de branco. E de repente eu escuto uma voz que fala assim: irei fazer uma cirurgia em você. Ai, Jesus. E aí eu falei, caramba, e eu vi uma maca. Aleluia. Uma maca assim, e me deitaram nessa maca. E colocaram também uma bata branca. E eu senti na hora que aquele bisturi cortava assim o meu Esse é um peito. testemunho, assim, o céu se abriu pra você. Se abriu. E ali aquela voz falava, eu vi aquela voz, era um clarão muito grande, assim, até me arrepio, assim, tremo, porque foi muito forte. Amém. E aquela voz falava assim: estou costurando essa ferida. A partir de hoje você não vai mais ter dor. A partir de hoje todo o sofrimento acabou. A partir de hoje eu coloco um novo coração. Um coração sem marcas. Um coração sem ferida. Um coração sem dor. Porque não te fiz para viver na escuridão, mas te fiz para ser luz. E você ainda vai irradiar muito nesse mundo. Amém. E aí foi isso. E aí acabou. E quando eu... Já amanhecendo o dia que eu despertei, eu estava de joelho, na mesma posição que eu fiquei a noite toda, meu cachorrinho deitado assim na minha frente, a faca também é lá. E eu acordei totalmente sem dor nenhuma, sem nada, Refrigério sabe? do Senhor, curada. E aí quando eu você levantei, levantou, você tomei pegou um a faca e foi banho. fazer a salada do almoço. Glória a Deus. E ali eu entendi, eu falei, meu Deus, o que eu ia fazer da minha vida? Pedir perdão ao Senhor. Você em nenhum momento lembrou das suas filhas? Não lembrei de nada. Uhum. Não lembrei. Só da dor. Só da dor. E ali eu passei a ser uma nova mulher. Eu bloqueei, né? Eu passei assim, nós passamos 30 dias sem nos falar. Eu bloqueei ele em tudo e fui entender, Senhor, por que tá acontecendo isso na minha vida? Então fui buscar. Por que isso aconteceu? Aonde foi a minha responsabilidade? Qual foram as minhas falhas? E o Senhor foi mostrando. Eu falei, caramba, foi isso. Porque eu fui deixando de ser a mulher que era para mim ser. Eu fui deixando, ainda que trabalhasse fora, ainda que tivesse as responsabilidades, mas ele precisava de mim enquanto esposa. Né? Ele precisava dos cuidados também, como marido, como provedor do nosso lar, que ele era quem provia. Aí eu fui entendendo, então o Senhor foi me trazendo, e nós passamos 30 dias sem nos falar. E aí depois desses 30 dias, já ali, era acho que janeiro ou fevereiro de 2020 já. E aí em março, ele pegou Covid. Que já estava naquele tempo de Covid, né? Da pandemia. E ele pegou Covid, só que nele foi muito forte. Foi muito, muito forte mesmo. E aí passou março ele doente, abril, ele começou a praticamente teve uma parada, quase morre, foi muito forte. Ele foi tão forte que ele ficou com o pulmão 95% comprometido, né? Respirava muito fraquinho. O médico falou que se ele fosse entubado, ele tinha morrido. Então a gente diz que ele foi assim no caixão mesmo e Deus falou, não, volta. Entendi. Você teve um tratamento pra ele, teve um tratamento pra você, e aí o quê? Retomou? Exatamente. E quando foi em abril, ele achou que ele ia morrer. Todo mundo até comenta isso, porque a irmã dele ligou pra mim e falou, Rosana, o Marcevaldo quer ver você, quer ver a Fernanda, quer ver a Sofia, ainda quer ver o Thó, que é o nome do nosso cachorrinho. Queria ver todo mundo. E eu nunca mais tinha o visto, né? E quando eu cheguei, eu vi. Ele tava assim, muito magrinho, muito debilitado. E aí ele falou assim, olha, eu vou deixar o carro com você, porque eu não sei o que pode acontecer. E ainda tem mais, assim, pra completar esse testemunho, assim, o nosso, ele deu entrada no divórcio. O divórcio era para acontecer no dia 4 de abril de 2020. No dia que era para acontecer o divórcio, nós ligamos para lá e o servente falou, não, foi tudo cancelado. Porque tá na pandemia, então não pode ter encontro presencial e isso é um tipo de coisa que não pode fazer online. Então vocês vão ter que dar uma nova entrada quando voltar tudo ao normal. E aí, ok. Deus interferindo nos seus planos. Em tudo, Deus. E ele que deu entrada, né? Nos planos dele, que ele que deu entrada. E aí fiquei com o carro e ele muito debilitado, aí ele não tinha quem o levasse assim nos médicos. E como eu tinha um trabalho já, né, esporádico, porque eu já era empreendedora, já trabalhava por conta própria, eu comecei a ajudá-lo. Comecei a levar ele no hospital, comecei a ver reaproximação. Foi tendo a reaproximação. Até que, sabe quando você sente assim que Deus está construindo de novo aquele relacionamento agora de forma diferente? E aí foi quando... Agora era a aliança dele, não era mais teu pacto. Não era mais. E aí o Senhor, aí ele falou assim, poxa, a gente poderia dar uma chance pra nós. E eu falei, ele que falou? Ele falou, eu falei assim, poxa, eu queria também. Só que aí você tem que conversar com as filhas, tem que conversar
Aí foi conversando com todo mundo. Aí minha mãe falou, vocês podem até se dar uma chance, mas eu não quero mais que vocês morem, que nós temos uma casa que fica assim, minha mãe deu, né? Um terreno pra gente. Ela, eu acho que vocês têm que mudar de lugar, porque... Começar mesmo, tudo novo. E foi isso que aconteceu. Nós alugamos outro lugar. Olha, eu tenho certeza, Rosana, a gente já tá aqui chegando nos finalmente. Pois é. Né? E eu sei que você fez uma descoberta, né? Não tenho dúvida. Tanto que você tem uma mentoria, um projeto dedicado a essa... Descobrindo o meu eu, né? O seu eu, né? Seu o meu eu. Né? E certamente tem impactado muitas mulheres. Sim. Né? Porque é direcionado para as mulheres. E além de toda a bagagem de inteligência emocional que ajuda pessoas e empresas, né? Dentro dessa cultura. E também o teu testemunho, que é muito maior de tudo isso, do quanto o Senhor resgata e restaura um casamento, um relacionamento de família e tudo que é possível. Eu estou aqui saindo edificada em tantas possibilidades, só de imaginar e saber quantas pessoas estão recebendo e vão receber essa mensagem tão inspiradora. Isso verdadeiramente é uma história, né? De fé, de restauração e de vitória. E isso é entender também as nossas emoções, né? Que nem muitas vezes nós não vamos saber como controlar. Mas se você confiar em Deus verdadeiramente, Deus vai te guiar. E esse recado final pra gente, né, terminar aqui, mas continuar, né, nesses bastidores, que é a vida, que é cheia de emoções para lidar com a perda, com as vitórias, com os momentos tristes, com as alegrias, né, e realizações, projetos novos, mas também coisas encerradas, ciclos fechados. A vida é uma, né, verdadeira emoção, como uma montanha russa. Sim, eu ia falar roda gigante. Roda gigante, né? Você foi pra roda gigante tão romântica, né? Eu fui logo pra... Aquela coisa que vai, mas né? É verdade, é uma montanha russa mesmo. Você tá lá embaixo, outra vez tá lá em cima, outra vez tá de cabeça pra baixo, outra vez... Não é? É verdade. Que palavra liberar a todos que precisam viver na plenitude das emoções? Com fé. Com fé. Gente, eu costumo falar hoje que sem Deus eu não sou nada. E eu precisei passar por um deserto para entender o que Deus queria fazer na minha vida. Não era o que eu queria fazer. Por muitas vezes eu coloquei os meus projetos à frente. Eu coloquei o meu eu. E quando eu entendi que não era na força do meu braço, quando eu entendi que não era o meu eu que Deus queria que acontecesse, deixei Ele moldar o meu coração, as coisas deram certo. E quando eu compreendi que as minhas emoções elas estavam impactando de forma não positiva no que eu queria construir, eu comecei a olhar para dentro de mim e despertar o meu verdadeiro eu. E eu olhei com muito amor, com muito carinho e falei, Senhor, trata e cuida. E se eu precisar ser quebrada, me quebra. Se eu precisar ir para o deserto, me leva. Mas eu quero sair curada, porque deserto não é morada e nem destino. Existe início, existe meio e existe fim. Não queira fazer morada no deserto, porque não é lá o seu lugar. Deus tem coisas boas, Deus tem maravilhas e Deus tem vitória para a tua vida. E um relacionamento a dois, você precisa compreender o teu cônjuge e o marido compreender a sua esposa para que um relacionamento dê certo. Hoje eu vivo isso no meu relacionamento. Quando a gente percebe que está dando errado, não, vamos sentar aqui. Qual é a minha parte que está errada? Qual é a sua parte que está errada? Hoje eu tenho um homem curado, sarado, temente a Deus, que dobra o joelho dele, que ora, que tem prazer em conhecer a Bíblia. Hoje mesmo ele falou para mim, amor, cada vez que eu leio e compreendo a palavra de Deus, eu sou mais apaixonado por ela. E eu entendo que é a palavra, é o relacionamento com Deus que me liberta, que me aprova, que me leva. Acorda, tá no propósito de oração, sai todos os dias 3 horas da madrugada, até as 4 horas, está orando. Restaurado, o homem que ama a família, o homem que ama estar comigo, estar com a minha família, que ama estar com a gente. É isso. De uma história improvável para uma história de restauração. Que maravilha! Uma plenitude. Recebe essa palavra no seu coração. Fique com a certeza de que o Senhor vê todas as coisas e Ele examina aquilo que nós sentimos. Mas Ele também interfere naquilo que nós estamos sendo conduzidos a um estado que não é aquilo que Ele preparou.
Então a inquietação, né, a angústia, a tristeza não é um estado para permanecer como deserto. Você precisa viver a plenitude de Deus, que tem esperança, tem gozo, tem alegria e tem regozijo. Que você tenha sido edificado por esse momento, né, aqui no Pode Ouvir, e dá um like aí, deixa aí o seu comentário, abençoe esse momento, que a gente compartilhe o conteúdo e você pode transmitir e compartilhar essa mensagem com tantas pessoas que precisam aprender como reconstruir as suas histórias, seus relacionamentos e ter zelo pela sua família. Eu te encontro no próximo episódio. Um grande abraço para todos vocês.